Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. Nas últimas semanas, a gente tem falado aqui no programa sobre os vários impactos da crise do novo coronavírus no seu bolso. Hoje, a gente vai fazer um programa especial um pouco diferente. A gente vai falar sobre como a pandemia mudou o pensamento de quem analisa o mercado e também como alterou as perspectivas para a economia. A gente também vai falar sobre o que essa situação nos ensinou e continua nos ensinando. E, obviamente, sobre como isso afeta o seu bolso. Para falar sobre tudo isso, eu estou aqui com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, e com o meu xará, Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP Investimentos. Primeiro, meu muito obrigado aos dois pela presença e quero começar a nossa conversa perguntando para a Rafaela. Rafaela, qual cenário econômico você previa antes dessa pandemia, lá atrás, antes dessa doença aparecer? Oi, Fernando. Parece que foi muito tempo atrás, mas em janeiro desse ano, mesmo quando a gente começou a ver os primeiros sinais da pandemia na China, a gente tinha uma expectativa completamente diferente para o cenário macro aqui no Brasil. A expectativa era de uma aceleração do crescimento, que começou no final do ano passado, após a reforma da Previdência, com redução de juros, com o controle da inflação, com uma possível retomada de investimentos, inclusive um espaço para mais reformas. A reforma da Previdência foi muito importante, mas ela abriu espaço para talvez mais reformas que pudessem ainda mais acelerar o crescimento do Brasil. E, de fato, tudo isso mudou com a chegada da pandemia. A gente viu um cenário completamente diferente hoje. Fernando, esse era o cenário que vocês também previam lá na XP. Como que era o mundo antes dessa bagunça toda? Exatamente esse o cenário, né? A gente via que não só o Brasil estava nesse ritmo de retomada, de crescimento, mas o mundo, né, como um todo, estava recuperando, né? Você olhava os dados da Europa, dados da China, Estados Unidos, e estava todo mundo vendo um cenário de aceleração da economia, com juros muito baixos, né? Então era um cenário bastante positivo para a renda variável, bastante positivo para a economia real, né? E a gente estava bastante animado com a economia global e também a economia brasileira, né? Pela primeira vez desde 2013, a gente estava prevendo que o Brasil ia crescer acima de 2% ao ano, né? Então, aquele ânimo, de repente, né, tudo parou, né? Parafraseando o ministro Paulo Guedes, né? Caiu um meteoro, né, na economia mundial. Mais de 40% da população global teve que entrar em quarentena, que é um cenário bem maluco, no mesmo tempo ali durante o mês de março, né? E aí a gente viu o cenário mudando abruptamente, dado esse grande choque que a gente teve, que no início foi um choque de oferta ali, né? Porque a China parou, os portos fecharam, tiveram que parar de exportar uma série de produtos. Então a gente se preocupava ali, vai faltar produto no Brasil que é importado da China, né? Essa foi a primeira preocupação. Quando, em questão de 3, 4 semanas, né, a pandemia chegou aqui e a gente teve que parar a atividade também no Brasil. E aí virou um choque de demanda, né? Então, realmente, o cenário mudou bastante e continua mudando, né? Acho que a gente tem visto agora, agora a gente está falando já de reabertura econômica, enfim, então o cenário realmente está mudando bastante rápido. Bacana. Rafaela, é possível fazer algum tipo de paralelo entre como a economia do Brasil e a economia global reagiram a esse meteoro que caiu aqui na economia? A gente está reagindo, é possível comparar a reação da economia, a maneira com que as coisas estão acontecendo, com, por exemplo, a crise de 2008 ou outras crises históricas na economia? Eu acho que alguns pontos da crise, sim, você tem um aprendizado que você traz para essa crise, principalmente do ponto de vista do primeiro choque, né, que foi um choque que também atingiu o mercado financeiro, e a gente viu com muita rapidez e agilidade como os bancos centrais, não só no Brasil, mas lá fora, vieram com medidas de liquidez para o mercado, medidas fiscais para auxílio aos trabalhadores, enfim, auxílio à economia de maneira geral. Então, a gente tem um aprendizado, sim, de outras crises que a gente traz para poder tratar também essa crise. Mas vale ressaltar que essa é uma crise diferente, né? A gente não está vivendo uma crise econômica, a gente está numa recessão econômica global, mas ela não é uma recessão causada por excessos de um ciclo econômico, né? Não
Normalmente a gente entra em recessões quando você chega no desgaste de um ciclo econômico, ou por excesso de oferta, ou por excesso de crédito, como foi em 2008 e 2009. E esse não foi o caso, a gente não tinha um excesso. Existe até algum pouco dos balanços do Banco Central, dos bancos centrais lá fora, que cresciam, mas a gente não necessariamente estava com esse excesso. E, de repente, essa recessão hoje, ela é causada por uma queda muito forte da demanda, né? E essa queda da demanda, ela tem um fator sanitário, né? Um fator de restrição externa, né? Você não pode sair de casa, né? O fique em casa, como você vai consumir se você está em casa, né? Então, não adianta você também vir com muitos estímulos ao consumo, que é o que a gente está vendo, o consumo caiu muito mais rápido que a renda, né? Porque as pessoas estão em casa, elas estão impossibilitadas de gastar, de sair, principalmente serviços, viagens, né? A gente vê alguns setores que realmente fecharam, né? Então, é diferente de outras crises, né? Quando você entra em recessão, você reduz o consumo porque a economia está absorvendo ali parte daqueles excessos que foram construídos ao longo de um ciclo econômico. Então, realmente, eu acho que é uma crise diferente. E Fernando, partindo desse pressuposto que você mencionou, que essa crise, ela tem aspectos muito diferentes, né? Primeiro a oferta, agora na demanda, e a gente está num corpo vivo aí se transformando. A reação das autoridades monetárias, dos governos, ela está vindo a contento, na tua percepção? Há governantes, há autoridades que estão tentando usar remédios usados normalmente em outras situações para esse problema que é completamente novo? Olha, é óbvio que estímulos monetários agora, eles não ajudam a parar o vírus, né? Mas eles ajudam a resolver o problema econômico causado pelas quarentenas, né? Então, desde o início da pandemia, o mundo já teve mais de 17 trilhões de dólares de anúncios de programas fiscais, né, por parte dos governos no mundo. 17 trilhões de dólares é muito dinheiro, é 20% do PIB global, né? Ou seja, você tem mais de 20% de estímulos de dinheiro novo, né, sendo colocado na economia mundial, e esse dinheiro vai ficar depois da pandemia, né? Então, passada a pandemia, quando as pessoas voltam ao normal, esse dinheiro novo fica na economia. Existe uma discussão entre os economistas, né, qual vai ser o impacto disso no longo prazo, vai trazer a inflação de volta, não vai? Mas a verdade é que no curto prazo, esse novo dinheiro tem sim ajudado ao mundo a voltar ao normal e diminuir o risco de uma depressão econômica, né? Que a gente ficar num cenário ruim por muito tempo. Então, a gente tem visto os mercados já voltando a se animar, né? As economias lá fora voltando a reabrir, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, agora nas últimas semanas. E o mercado também, uma das razões pela qual o mercado tem se animado ou voltou a subir, sem dúvida, é esse dinheiro novo que está entrando na economia, porque realmente é muito dinheiro. Do ponto de vista dos bancos centrais é a mesma coisa, né? Os bancos centrais também estão injetando muito dinheiro nos mercados, via liquidez, né? Compras de títulos, impressão de moeda, etc. Quando você pega só o Fed, né? O Banco Central Americano, eles injetaram já quase 4 trilhões de dólares no mercado em coisa de 2 meses, né? Na crise de 2008, o Fed injetou menos de 2 trilhões em 6 meses. Então, você vê que assim, agora eles injetaram muito mais dinheiro num espaço muito mais curto, porque, sem dúvida, a crise é mais aguda do que foi lá atrás, mas também eles têm essa preocupação de temos que agir rápido, né? E que em 2008, talvez, os governos e os bancos centrais demoraram um pouco a agir e isso acabou exacerbando a crise, né? Agora tem essa clara mudança que os governos e os bancos centrais acabaram atuando muito mais contundentemente e também mais rápido, né, do que foi lá atrás. Rafaela, há uma discussão entre os economistas sobre o equilíbrio dessa reação, seja pelo lado monetário ou pelo lado fiscal, né? Ou seja, com estímulos ali do campo do juro, né, no custo do dinheiro, ou com governos colocando a mão no bolso e gastando mais. Esse balanço entre essas duas frentes, num país como o Brasil, tem sido adequado na tua percepção?
Ele tem sido, do ponto de vista do atendimento da necessidade da população, eu acho que o gasto fiscal, ele foi apropriado no sentido de você prover esse auxílio emergencial, que é fundamental, gastos com a saúde, que é fundamental nesse momento. Então, a gente não tem como questionar esse aumento de gastos. Mas acho que vale lembrar que, no caso específico do Brasil, existe sim uma restrição fiscal hoje. O Brasil já vinha, antes da crise, com um crescimento de endividamento, né, com a dívida bruta crescendo aí, acima de 70%, batendo 80% já praticamente agora, e a gente deve caminhar para 90%, 100% nos próximos meses, inclusive. Então, a gente não tem um espaço fiscal, como outros países, para fazer mais gastos, né? Eu acho que esse é um dos grandes pontos que a gente começa a pensar para o pós-pandemia, pós-crise, como que a gente vai rever esses gastos, né? Então, acho que não se discute entre os economistas a necessidade que foi esse gasto adicional hoje de 10% do PIB, por exemplo, mas como que a gente vai continuar estimulando a economia do ponto de vista fiscal sem ter um balanço apropriado hoje, né? Então, eu acho que a gente deve voltar, o governo e vários integrantes do governo vêm enfatizando isso, que ao longo dos próximos meses precisa ser retomada a discussão do ajuste fiscal, porque no longo prazo, esse risco fiscal ele é muito elevado, né? Hoje a gente está com juros baixos, mas se não houver controle das contas fiscais, a gente pode voltar a ter juros mais altos, pode voltar a ter inflação. Isso pode ser, inclusive, rapidamente, né? Porque a percepção de mercado pode mudar até rapidamente. Então, o governo precisa ficar atento em retomar algumas reformas, em retomar esse controle fiscal, que eu acho que coube hoje na pandemia, mas permanentemente não há espaço. O mercado ficou muito preocupado, né, com esse aumento dos gastos fiscais, mas não pontualmente em 2020. Mas qual vai ser a recorrência, né, desse aumento de gastos fiscais? Porque uma vez que você passa a gastar mais, é difícil voltar atrás. Então, o mercado, sim, ficou preocupado com essa trajetória fiscal, com esse aumento de endividamento, né? O Brasil entrou esse ano entre os países mais endividados de mercados emergentes, vai sair com uma dívida PIB próxima a 100%, né? Como a Rafaela falou, isso preocupa o mercado, e a gente viu o impacto dessa preocupação em dois principais ativos, né? Que foi na cotação do dólar, né, e também na curva de juros, né, ou seja, os juros longos, os juros futuros, né, que muita gente pergunta o que é a curva de juros, o que é os juros longos. O mercado ele negocia os juros futuros, né, não só a taxa Selic, que é o juro de curto prazo, mas também o juro longo. E a gente vê o mercado embutindo um prêmio de risco muito alto, né, para esses contratos lá na frente. Então, juros de 2025, 2026, negociando acima de 7%, 8%, 9% até, enquanto a Selic está em 3%, né? Ou seja, o mercado embutiu realmente um prêmio na curva bastante alto, o que traz oportunidade para o investidor também, por outro lado, né? Para o investidor que está olhando para a renda fixa, a gente pode falar sobre isso, mas do ponto de vista dos gastos e do governo, esses foram os dois ativos que sofreram mais por conta dessa preocupação que o mercado passou a ter desse aumento de gastos e a trajetória fiscal. Antes de falar para lá para frente sobre o futuro, eu queria ouvir de vocês a percepção de vocês sobre a reação do investidor e das empresas a tudo isso que aconteceu nos últimos meses. Vocês acham que prevaleceu a racionalidade? O pessoal foi racional? Ou houve um momento ali barata voa em que as coisas saíram do controle? Como é possível fazer uma observação ali olhando pelo retrovisor para o que aconteceu? Eu acho esse ponto muito importante, né? De fato, a gente tem novos investidores hoje no mercado, né? Nas plataformas de investimento, no banco digital. E é um investidor que está aprendendo a investir. A gente viu no ano passado, voltando até um pouquinho antes da crise, né? O número de CPFs na Bolsa crescendo bastante, o número de novos investidores em fundos imobiliários crescendo bastante. O ano passado foi um ano muito forte em emissões de crédito privado, tanto para fundos como a pessoa física também, nos CRIs, nos títulos de securitização de risco de crédito privado. Então, a gente teve esse crescimento, né, de investimento em risco por parte dos investidores num ano que foi relativamente tranquilo, que foi 2019. E aí, de fato, a crise acho que assustou bastante vários investidores, né? A gente brincou em algum momento que o investidor estava ali vivendo o suitability, né? O suitability é aquele questionário de perfil de risco de investidor que todo
todo investidor tem que responder, né, antes de fazer investimentos, sobre o seu apetite a risco, sobre o seu objetivo de longo prazo. E muitos investidores acho que não entendiam, né, o que significava aquilo. E a gente viu na crise, olha, aqui você está vivendo, né, o seu perfil, qual o seu perfil de investidor, né? É um bom momento para se reavaliar, mas temos surpresas positivas, Fernando. Eu acho que a gente viu vários investidores pessoa física que se mantiveram fiéis aos seus ativos, com a visão de longo prazo, que não criaram pânico. Então, foi uma surpresa bem positiva ver esse amadurecimento do investidor, ver que ele escuta, né, o seu assessor, ele começa a entender que o investimento é um investimento de longo prazo, né, não basta olhar o dia a dia. Então, acho que a gente teve, sim, algumas surpresas positivas, apesar de ter tido um momento de pânico ali no meio do mês de março, ali, que assustou aí bastante. Houve racionalidade, Fernando? 6 circuit breakers no mês, né? Não teve coração que aguentasse ali, né? Mas a verdade é que eu acho que a gente está vivendo uma mudança de paradigma, né, muito interessante no Brasil, porque esse ano a gente viu o investidor estrangeiro fugindo em massa do Brasil, né? Então a gente viu tanto na renda fixa, agora que o juros está bem baixo, mas também na Bolsa, os investidores estrangeiros já tiraram mais de 77 bilhões de reais da Bolsa, né, do mercado à vista esse ano. Enquanto que o investidor individual, né, pessoa física, aumentou os aportes em 35 bi, né, diretamente na Bolsa, mas também via fundos entraram mais uns 40 bi de reais em fundos de ações, né? E durante a queda, o investidor individual foi quem mais colocou dinheiro em renda variável, que é exatamente o que a gente diz que é o que é para ser comprar feito, na baixa. né? Exato, comprar na baixa. E agora, quando você olha o dado da última semana da B3, você vê que o investidor estrangeiro começou a voltar e o investidor individual, o investidor pessoa física, começou a vender um pouquinho. Ou seja, é uma grande mudança de paradigma, porque no passado o investidor individual era o primeiro a sair, né? E acabava vendendo lá embaixo e depois voltava para a Bolsa só quando a Bolsa voltava no momento de euforia e perdia todo esse movimento de alta. Dessa vez foi exatamente o contrário. O investidor estrangeiro foi quem assustou, vendeu lá nos 60 mil pontos e agora está voltando próximo a 100 mil. Enquanto o investidor individual fez exatamente o contrário, o que é uma excelente notícia, né? Estamos vivendo um novo paradigma, que as pessoas estão buscando mais conteúdos, estão buscando aprender mais sobre investimentos e estão pensando em investimentos no longo prazo, principalmente quando a gente fala de renda variável, né? Pensando em renda variável no longo prazo, adequando a sua carteira, a sua gestão de risco, qual percentual que eu posso ter de renda variável, mas isso foi uma mudança bastante interessante, que a gente realmente não via em crises anteriores, né? A gente via exatamente o efeito contrário. Bacana, então, ou seja, as pessoas estão de fato ali executando o que o livro-texto do investidor cauteloso manda fazer. Comprar na baixa quando está barato e vender quando está caro. Que bom. Agora, Fernando, é possível dizer algo, ou para você, como estrategista, ou o movimento que você tenha percebido, do que a crise ensinou? Olha, acho que a crise, todas as crises ensinam bastante, porque eu sempre brinco que as crises sempre são diferentes, né? Porque se a gente soubesse o que ia gerar a próxima crise, ela provavelmente não ia acontecer, né? Então, toda vez a gente fala uma crise sem precedentes. Sim, porque, né, a crise denota isso, né? A crise sempre é sem precedentes. Mas dito isso, eu acho que essa crise, ela infelizmente, ela acaba exacerbando alguns movimentos, né? O mundo sai provavelmente um pouco menos globalizado, com visões mais opostas, enfim, acho que essa parte é um legado ruim da crise. Por outro lado, a crise está ensinando para a gente que toda a parte de tecnologia, uso da tecnologia, do varejo online, isso veio para ficar, né? Então, acho que esse vai ser um legado positivo dessa crise, né? Que é o uso da tecnologia, que provavelmente não volta ao que era pré-pandemia, né? Ou seja, tecnologia, sem dúvida, é um grande vencedor. Eu acho que tem um outro ponto positivo dessa crise, que as pessoas estão com mais compaixão, querendo ajudar o próximo. Então, o brasileiro é um povo que doa muito pouco, né, da sua renda. A doação média no Brasil é muito baixa e a gente está vendo isso mudar. Então, acho que essa também é uma mudança positiva dessa crise.
Então, acho que é um ponto a se fazer. As pessoas falam, pô, mas vocês no mercado financeiro que estavam olhando ali, como vocês não previram essa crise? Acho que o erro que todo mundo fez, ou que o mercado, o erro de leitura do mercado, foi que as expectativas é que a China ia conseguir controlar a pandemia e ela não ia se tornar, ou epidemia no caso, né, e ela não ia se tornar uma pandemia por conta das restrições que a China implementou. Então, acho que foi um pouco disso, né? O mercado esperava que essa epidemia ia ficar controlada na China, não foi, acabou virando uma pandemia, né? Então, acho que esse foi o erro de leitura que o mercado no mundo todo teve, né? Por isso que ali em março foi tão duro o choque, né? Legal. Rafaela, sobre isso, sobre o ensinamento dessa crise, aí te pergunto sobre um aspecto específico aqui do Brasil. A gente vinha num momento muito bom do mercado financeiro, né? E conversando com algumas pessoas, eu ouvi reclamações de gente que tinha perdido um pouco da humildade, estava ali se sentindo o rei da cocada no mercado que estava em alta. Será que uma crise dessa ensina o mercado, como aquele agente vivo, a ser mais humilde? Eu acho que sempre é um momento de reflexão, né? Uma crise como essa, você repensar o que é útil, né? Então, no mercado financeiro, você passa por essa reflexão em pensar nesse processo de educação financeira, né? Junto aos investidores. Acho que esse é um trabalho que a gente vem crescendo bastante no mercado como um todo e lá no banco, obviamente, é a parte que a gente mais se preocupa e a crise traz essa oportunidade, né? Uma oportunidade de você ampliar a educação financeira, de você trazer a educação financeira para o Brasil de maneira mais ampla, né, de maneira que ela não é feita, né, nas escolas. E eu acho que sim, a crise é também um momento de reflexão. E eu acrescentaria também, comentando sobre as mudanças, né, que o Fernando falou, eu acho que também existe uma reflexão hoje das famílias em relação aos seus gastos, que é muito interessante, né? Obviamente que a tecnologia é um dos gastos que ficou muito importante nessa crise, né? Afinal de contas, fomos para casa e precisamos trabalhar, nos comunicar, e a tecnologia ela tem sido muito útil para fazer muitos segmentos ainda continuarem operando. Eu diria que no mercado financeiro é um grande exemplo, né, que a tecnologia já faz parte, né, do nosso dia a dia. O mercado financeiro não parou. Se você pensar, você não deixou de ter nenhum dia de pregão, você não deixou de ter nenhum dia de movimentação bancária. Então, o mercado financeiro ele já investia bastante em tecnologia, mas ela se mostrou também essencial em outros segmentos. E eu acho que as famílias também passam por essa reflexão no que elas querem gastar. Esse momento de crise, a gente tem observado uma redução muito forte do consumo, né, de maneira geral, né, por questões sanitárias, mas também eu acho que tem essa precaução, né, você tem um pouco de incerteza e você aproveita esse momento para reavaliar. E uma das consequências disso é um aumento da taxa de poupança. A gente viu que a renda não caiu tão rápido, né, quanto o consumo. Muitos setores continuam operando, né, e muitas pessoas empregadas têm um auxílio emergencial que vem complementando aí essa renda, e a queda no consumo foi muito maior. Então, a gente viu já no final de março, nos dados do PIB, um aumento da taxa de poupança e a gente tem visto, abril, maio, as taxas de captação líquida da poupança batendo recordes. E nos bancos também, os depósitos e captações de curto prazo, CDBs e LCIs também em crescimento, mostrando isso, né? O brasileiro está poupando mais nesse momento. E acho que fica essa grande questão, né? Ele está poupando mais, obviamente, passando por esse processo de reflexão, quais são os gastos que são realmente relevantes, né? Obviamente que alguns gastos hoje você vai deixar de fazer por algum tempo, por exemplo, gastos em viagem, né? Não vamos ter gastos em viagem por um bom tempo. O que eu faço com os recursos das minhas próximas férias, né? Eu vou investir, né? Então, eu acho que tem um pouco desse novo recurso para a Bolsa que está vindo também dessa poupança adicional que as famílias estão fazendo. Isso pode ser uma mudança que pode ficar, eu acho. Obviamente, quando a economia reabrir, a gente vai ter uma volta do comércio, do consumo, de vários serviços, mas acho que talvez a gente tenha uma mudança de patamar aí de taxa de poupança e que é muito importante para a economia. Vamos lembrar que o Brasil sempre teve uma taxa de poupança muito baixa. Isso é ruim para você estimular o investimento. E agora você junta essa taxa de poupança maior com os juros em renda, os juros do setor público muito baixos, né? Então, essa poupança pode ser direcionada para o setor privado, né? Tanto na Bolsa quanto em títulos de crédito privado, e você pode eventualmente fomentar um
novo ciclo de investimento que pode ser muito importante para a retomada da economia brasileira. Então, são possibilidades aí que a crise traz de mudanças de comportamento que podem ser benéficas no futuro. Legal, muito bom. Olha, esse é um tema super bacana. Se a sociedade brasileira conseguir aumentar seu nível de poupança, isso é um cenário sensacional em termos macroeconômicos, como a Rafaela disse, porque esse dinheiro, ao fim e ao cabo, com o juro baixo, vai ser o dinheiro que vai financiar tudo que o Brasil precisa, né? Obras de infraestrutura, metrô por aí, educação, saúde. Enfim, seria um passo bastante importante, seria uma virada de página estrutural para o Brasil muito, muito bacana. Bom, eu estou conversando aqui com Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, e o meu xará Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe da XP Investimentos. A gente está fazendo hoje no programa uma pensata sobre a crise, como a crise está mudando a economia, o pensamento econômico e quais são as consequências disso para o seu bolso, obviamente. Agora, olhando um pouco para frente, é possível falar que o pior já passou, Rafaela? Parece que sim. Eu acho que alguns exemplos a gente vê de fora, né? Então, acho que vou dar o primeiro exemplo, que é a China, que teve o processo da epidemia, né, em primeiro lugar, soube controlar e já está vivendo um momento de retomada da sua economia. A gente sente isso nas nossas exportações, que vem crescendo, né, principalmente de produtos ligados à matéria-prima, e também no preço das commodities, né? O petróleo voltou, várias outras commodities voltaram, então a China já está em processo de recuperação. Em seguida, a gente começa a ver os países da Europa também num processo de reabertura e também começando a ver alguns dados, esses dados de alta frequência, que a gente chama em macroeconomia, que são dados que você consegue acompanhar com certa frequência, semanal, às vezes, mensal, e você já começa a ver uma retomada. Trazendo aqui para o Brasil, a gente infelizmente ainda não tem o mesmo controle da pandemia que os países europeus e, obviamente, os asiáticos conseguiram. A gente ainda está com uma curva crescente, parece que essa curva começa a fazer um platô e aí a gente pode começar a entrar num processo um processo decrescente de contaminação e de fatalidades, e aí sim a gente vai ter certeza, né? Eu poderia responder com mais certeza que o pior já passou. Mas vamos lembrar ainda que a gente ainda corre um certo risco de uma segunda onda. A gente tem visto essas aberturas de outros países, por enquanto, sob controle, né? Nenhuma segunda onda significativa, talvez ali na Coreia, no Japão, você teve um outro caso mais esporádico, mas, de maneira geral, parece que o ciclo do Covid, ele tem um fim, né? Então, realmente, a gente poderá falar que o pior passou quando você tiver um pouco mais de certeza ou de clareza que a pandemia está sendo controlada. Então, os dados da saúde pública é que vão indicar se o pior já passou. Com certeza. Fernando, o pior já passou e junto outra pergunta. Como é que vai ser o que todo mundo está dizendo por aí do novo normal na economia? Perfeito. Eu acho que a resposta vai muito nessa linha. Depende se o mundo vai observar uma segunda onda ou não, né? Se a gente não observar uma segunda onda, provavelmente sim, passamos o pior. A gente já começa a ver esses dados econômicos voltando ao normal. Se olha os dados de mobilidade, né, nos Estados Unidos, na Europa, vários países já estão com mobilidade acima do que estava no pré-pandemia e mesmo assim os novos casos de coronavírus continuam declinando, né? Ou seja, isso tem animado o mercado a crer que, né, não teremos uma segunda onda, mas está todo mundo de olho, porque isso pode ser um grande risco, porque teríamos que parar novamente, né, a economia global e aí, né, isso teria um grande impacto. Acho que, além disso, o pior já passou, depende do que a gente está falando, né? Se a gente está falando da saúde, da economia, dos mercados, né? Porque acho que cada um tem velocidades, exato, velocidades e timings de curva ali diferentes. Então, eu acho que o que vai demorar mais a recuperar é a economia, né? Porque primeiro, acho que o vírus tem o seu ciclo, depois o mercado antecipa, né? O mercado sempre está olhando na frente, então por isso que eu sempre digo para os investidores, olha, toma um pouco de cuidado em analisar demais os dados atuais, porque o mercado já está olhando lá para frente, o mercado já está olhando para o pós
pandemia, já está olhando para recuperação, principalmente bolsa, né, investidor de renda variável que sempre olha lá na frente. Os investidores já estão olhando para 2020, falando 2020 é um ano difícil, né, de usar os números como base. Então vamos olhar para 2021, vamos ver quais empresas vão sobreviver, né, e vamos pensar no pós-pandemia. Então, por isso que eu sempre falo, toma um pouco de cuidado em focar demais no dado de curto prazo, porque eles vão ser muito ruins mesmo, né, um choque enorme, só que não necessariamente é isso que o mercado está olhando, né? O mercado já está pensando ali mais para frente, enquanto que a economia, sem dúvida, essa curva ela é um pouco mais lenta, né, a recuperação do que mercado e saúde. Na economia vai piorar antes de melhorar, então? Olha, os dados de maio já têm vindo melhores que os dados de abril, né, e os dados de março. Então, na margem, a gente está vendo melhoras, né, nos dados de produção de veículos, né, qualquer dado que você olha, eles têm melhorado, mas ainda muito ruins, né? Então, o nível ainda muito ruim de qualquer dado econômico que a gente olha, só que melhorando gradualmente. Então, até dá para dizer que, olha, se não tivermos segunda onda, né, e se a crise da saúde for controlada, pode ser que o pior já passou sim em economia, só que, né, farei essa ressalva que ainda em dados com níveis bastante baixos ainda, né, enquanto que os mercados já recuperaram bastante, né, por isso, porque o mercado já está olhando lá para frente. E qual é o novo normal? Olha, acho que, sem dúvida, na minha cabeça, essa questão da tecnologia é algo que veio para ficar, né? Eu acho que vão ter setores impactados por isso, né? Infelizmente. Eu acho que o setor que foca bastante no viajante de negócios, né, vai sofrer, porque mesmo conversando com executivos do setor de turismo e de aviação, o próprio setor, eles esperam que tenha uma queda estrutural de demanda entre 15% a 20% no pós-pandemia. Porque, né, as pessoas perceberam que dá para fazer reunião usando tecnologia, né, que você não precisa se locomover para fazer uma reunião, né, mensal, não precisa trazer todo mundo para a matriz para fazer o fechamento do mês, o fechamento do trimestre, dá para usar tecnologia e isso acaba impactando, né, o setor aéreo, o setor hoteleiro, né, o setor de bares e restaurantes, que acaba focando bastante nesse tipo desse viajante de negócios. Então, sem dúvida, para mim, esse novo normal da tecnologia é sem dúvida o grande ganhador, que é a mesma coisa para o varejo online, né? Então, shoppings vão ter que repensar, né, o seu modelo de negócio, já estão repensando para virar mais centros de lazer e menos centros puramente de comércio. Shoppings também já começam a pensar em usar suas lojas físicas como centro de distribuição para vender, né, a multicanalidade, né, que se fala muito, né, o omnichannel. Então, tem vários setores que vão ter que mudar estruturalmente. O que eu não acho que vai mudar é a vontade das pessoas de sair de casa, de se socializar, de ver sua família, de ver os amigos, de viajar. Então, eu acho que no momento que a economia voltar a reabrir, as pessoas se sentirem mais confortáveis, o que a gente está vendo na Europa e nos Estados Unidos é que essa volta foi muito mais rápida do que todo mundo esperava, né? Por isso, porque as pessoas ficaram em casa 2, 3, 4 meses e estão com essa vontade de sair. Então, acho que vários hábitos não mudam, alguns provavelmente mudam e são estruturais. Rafaela, como se preparar para esse novo normal que o Fernando acha que não vai ter aviões sem classe executiva, hotéis sem hotéis para executivos? Como se preparar para esse novo normal? Olha, eu concordo, eu acho que você tem alguns setores que vão passar por um processo de mudança mais significativa que outros, né? Eu acho que a gente está num processo de aprendizado, de ganho de produtividade, a tecnologia nos mostra isso. Então, você se prepara para um novo mundo, sabendo utilizar todos os canais, né? Sendo mais eficiente, usando um canal de tecnologia, mas também sem perder essa interação, que muitas vezes é muito importante para o dia a dia dos negócios, até mesmo no caso de lazer, de encontros com as famílias. Então, serviços como restaurantes parte da indústria de lazer, que pode demorar um pouco mais a voltar por controles da pandemia, né, de aglomerações especificamente. Mas, de maneira geral, eu também acho que a sociedade vai voltar, vai retomar hábitos que você tinha antes.
Mas um novo normal, ele seria isso, você usar mais a tecnologia para benefício no dia a dia, não só no trabalho, na educação. Eu acho que a educação vai passar por uma transformação muito interessante e acho que principalmente no Brasil, né, quando a gente vinha de um processo ainda lento de melhora na educação, o Brasil ainda ranqueia muito mal, né, mesmo entre os países emergentes, do ponto de vista de formação dos alunos, e eu acho que a pandemia está mostrando, né, como as escolas precisam reformar e se modernizar. Então, eu acho que um novo normal, ele passa por isso, né, por um novo processo de educação, um novo uso da tecnologia para uma melhora de produtividade e ganho de qualidade de vida. Então, eu não diria que é exatamente uma substituição. Né? Assim como eu acho que o varejo online não substitui o shopping, eu acho que as pessoas vão aprender a complementar. Né? Então, você vai ter uma compra mais rápida no online, mas se você vai no shopping, num momento de lazer com a família. Então, as pessoas vão aprender a usar, a combinar, né, a tecnologia com os encontros, né, com a socialização. Eu acho que vai ser por aí o caminho para a saída da crise. Bacana. Fernando, olhando para frente aqui, falando especificamente sobre o Brasil, quais são os riscos que o investidor, que a economia tem no teu radar? Muito se fala, por exemplo, nessa questão fiscal, né, no problema das contas públicas, na sustentabilidade das contas públicas e também a gente começa a ouvir cada vez com mais frequência o risco político, eventualmente algum problema nesse caminho. Quais são os riscos que você tem hoje mapeados? Olha, Fernando, o que a gente escreveu na XP é que o Brasil vive 3 crises simultâneas. Né? A primeira e principal, a crise da saúde, né? A segunda, a crise econômica, né? Que é uma crise muito severa que veio por conta das quarentenas, né? E que continua, né? Que vai continuar mesmo depois, né? De passada a crise do coronavírus. E em terceiro, a crise política. Então, são 3 crises que o Brasil não resolveu nenhuma das 3, né, ainda, ou seja, elas continuam. O mercado monitora, né, as 3 crises, né, muito de perto, porque quaisquer sinais de piora ou melhora em qualquer uma delas, isso acaba tendo um efeito muito grande de preços, né, tanto no dólar, quanto nos juros, quanto na bolsa. Né? Então, o que aconteceu esse ano? Acho que é interessante a gente falar um pouquinho do ano de 2020, porque até o meio de maio, o Brasil tinha a pior bolsa e a pior moeda no mundo. Né? Um ranking horroroso para se ter, mas a verdade é que a nossa bolsa caía 55% em dólares, 10 pontos percentuais do que a segunda pior bolsa do mundo, que era a bolsa da Namíbia, até então. E a nossa moeda caía mais de 30% em relação ao dólar. De um mês para cá, quando a gente olha só o último mês, o Brasil foi da pior bolsa e pior moeda para a melhor bolsa e a melhor moeda do mundo. Ou seja, o real subiu contra o dólar, né? O real se apreciou 16% em valor e a bolsa subiu 33% em dólares. Né? Então as pessoas perguntam, o cenário mudou? Saímos de alguma dessas 3 crises? A verdade é que não, né? Elas continuam, mas na margem, né, elas diminuíram o efeito, o impacto, ou seja, o mercado já começa a olhar, quando vai ser o platô de casos, a economia, os dados de maio já são melhores que os dados de abril, no risco político ele continua, mas diminuiu um pouco na margem, né, até a divulgação do vídeo ali da reunião ministerial, né, era uma preocupação maior do que foi depois. Enfim, então o que a gente vem dizendo é que, olha, já tinha muita notícia negativa embutida nos preços dos ativos brasileiros. Ou seja, já tinha muito prêmio de risco, né, nos ativos do Brasil, porque já tínhamos até ali a pior bolsa, a pior moeda, curva de juros super empinada, então o mercado já estava bastante estressado. Então, mesmo não tendo resolvido ainda nenhuma dessas 3 crises, a gente viu um rebote, um repique de preços muito grande, né, nesse último mês, que a gente acha que pode continuar, na medida que a gente, né, começa a sair... E ter uma melhora nesses 3 temas. Bacana. 3 temas, né? Bacana. A gente está terminando o programa, infelizmente, mas eu queria ouvir de vocês, em 1 minutinho de cada um, qual que foi a maior lição da crise do novo coronavírus em termos econômicos? Rafaela, por favor. Eu tenho falado assim, uma das grandes lições que a gente vem tirando dessa crise é ter mais cautela, né, em fazer previsões,
em fazer avaliações de cenário, e principalmente com esse novo investidor, né, muito cuidado ao escutar, né, vários conselhos que a gente tem hoje de investimentos. É muito importante ter cautela, né? A crise mostrou para a gente que o grau de incerteza que você pode ter é muito grande, não só em relação ao tamanho da queda, como a velocidade de recuperação, né? Então, é muito importante a gente ter, fazer mais análise de dados, e eu acho que até da própria pandemia, quanto da economia, né? Você ter dados, a gente viu nessa crise como é importante, né? A informação, os dados, para você entender e aprender a tomar boas decisões, né? Eu acho que o setor público teve um pouco de falha nesse sentido, né? De saber avaliar bem os dados, e não só no Brasil, né? Como no mundo todo. E eu acho que a cautela em tratar esses dados, em entender e trazer boas soluções, é uma importante lição aí para frente. Bacana. Fernando, cautela é a palavra para a Rafaela e para você. Olha, acho que para mim, para o investidor, é o poder da diversificação, né? Acho que essa foi a grande lição dessa crise, que um investidor que tinha uma carteira diversificada em várias classes de ativos, que tinha um pedaço dolarizado, um pedaço da carteira em renda variável, em renda fixa, enfim, esse investidor ele ficou muito menos preocupado durante a crise, porque ele pôde usar parte desses outros investimentos para comprar mais renda variável na baixa, enfim, ele conseguiu usar a diversificação da carteira a seu favor, né? E acho que uma outra lição interessante é saber que as crises passam, né? Então, acho que isso é bastante importante, né? Porque sempre quando a gente está no auge da crise, a gente sempre tem aquela sensação de que a crise nunca vai acabar, que o mundo acabou, enfim. Mas ter essa visão construtiva, não necessariamente otimista, mas construtiva em relação ao futuro, saber que as crises passam, acho que isso é muito importante, né? Então, para mim, essas foram as duas lições principais. Saber que as crises passam e também o poder da diversificação numa carteira de investimentos. Muito bem, olha só que bacana. A gente tem, então, algumas palavras aqui que ficaram com a gente depois dessa conversa. Cautela, diversificação e também que a crise, por pior que ela seja, ela passa. Muito bem, eu agradeço muito Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Banco Inter, e Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe da XP Investimentos, por essa conversa maravilhosa que a gente teve hoje aqui. E para você que está nos assistindo, para rever os nossos programas, este e todas as outras edições, você pode acessar cnnbrasilbusiness.com.br, onde você também encontra a versão do Carteira Inteligente no formato podcast. O podcast também está em todos os agregadores de podcast. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar as suas dúvidas sobre finanças pessoais e investimentos. Fique ligado e até lá!